Ezequiel significa Deus é poderoso, Deus dá força, ou ainda que Deus fortaleça. Ele foi um profeta da Bíblia que viveu em um dos momentos mais críticos da história do povo de Deus, que é o cativeiro na Babilônia, e isso pode explicar o motivo de seu nome. Ele foi um dos 10.000 judeus que foram levados como prisioneiros de Jerusalém na invasão de Nabucodonosor em 597 a.C. Olá! Neste vídeo iremos falar sobre o que o profeta Ezequiel enxergou. De acordo com a Bíblia, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 1 e versículos 5 ao 28. Antes de tudo, se inscreva e deixe o seu like. O profeta pregou aos exilados que moravam em Tel Abib, perto do rio Quebar, como consta em Ezequiel, capítulo 3 e versículo 15. O lugar exato onde ele morava, porém, tem sido muito discutido, principalmente por causa da descrição detalhada do templo em sua visão, como consta no livro de Ezequiel, capítulo 8 ao 11. Alguns sugerem que ele tinha várias residências para explicar como ele sabia dos acontecimentos em Jerusalém, assim como no cativeiro. Mas a melhor opção é colocar seu ministério na Babilônia, pois suas mensagens para os judeus foram feitas por meio de comunicação indireta, parecidas com as que ele fez para outras nações, e que a exatidão de suas descrições dos fatos em Jerusalém seja resultado de ser levado por Deus ao local em uma visão. Em Ezequiel, capítulo 1 e versículos 5 ao 28, Ezequiel descreve criaturas vivas que tinham rosto de homem e que se moviam como um raio. Eles subiam e suas rodas subiam junto com eles. Alguns pensam que essa descrição se refere a OVNIs e a seres de outros planetas, mas a verdade é que não se trata de uma referência a OVNIs, mas de uma visão da glória de Deus. Podemos perceber isso por vários motivos. O texto diz claramente: era esta a aparência da semelhança da glória do Senhor. Logo no primeiro versículo deste capítulo se fala de visões, que são geralmente apresentadas em formas muito simbólicas. Portanto, toda semelhança neste texto não deve ser tomada ao pé da letra, mas como um símbolo. As criaturas vivas eram anjos, pois eles tinham asas e voavam pelo céu. Eles se parecem com os anjos mencionados em Isaías capítulo 6 e versículo 2, que diz: serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Também em Apocalipse capítulo 4 e versículo 6 encontramos uma referência semelhante que diz: e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. A mensagem deles vinha do Senhor Deus de Israel ao profeta Ezequiel, como está escrito no capítulo 2 e versículo 1 ao 4, que diz: e disse-me: filho do homem, põe-te em pé, e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais transgrediram contra mim até este mesmo dia. E os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. É uma mensagem de Deus e não de supostos seres de outros planetas. O contexto era uma mensagem do Deus de Israel por meio do profeta judeu chamado Ezequiel para a casa rebelde, para os filhos de Israel e as nações rebeldes, como está escrito no capítulo 2 do versículo 3 ao 4, que já foi mencionado. Obrigado pela sua companhia, se inscreva no canal e deixe o seu like. Até a próxima!